Em 21 de fevereiro de 2005, chega à televisão a série animada Avatar: A Lenda de Aang, que se tornou bastante popular entre as crianças dessa época, por seu estilo que parecia bastante com os animes, que são desenhos de origem japonesa, além da série ter várias inspirações na cultura oriental. E se você achava que esse era mais um desenho idiota, sem nenhum tipo de conhecimento, no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco sobre essa cultura tão interessante na qual Avatar se inspirou. Meu nome é João Victor e seja muito bem-vindo à monitoria. Produzido pelo canal de TV Nickelodeon, Avatar se passa em um mundo onde a humanidade é dividida em 4 grupos: a Tribo da Água, localizada nos polos Norte e Sul, o Reino da Terra, a Nação do Fogo e os Nômades do Ar. Dentro de cada grupo, há pessoas chamadas Dominadores, que são capazes de controlar um dos 4 elementos dito antes. Esses elementos são combinados com técnicas de artes marciais diferentes para cada grupo. Porém, para que haja paz e equilíbrio entre esses grupos, existe um dominador que consegue controlar todos os 4 elementos. Meu Deus. Que é conhecido como Avatar. Ele é a ponte que une o mundo dos humanos com o dos espíritos. Quando o Avatar morre, seu espírito reencarna em outro grupo. Esses diferentes grupos são chamados de nações, e essa reencarnação do Avatar é feita em forma de ciclos, indo de nação a nação até começar de novo. Porém, o momento em que o mundo mais precisou do Avatar, ele desapareceu, e após 100 anos, 2 irmãos chamados Katara e Sokka encontram por acidente a reencarnação do Avatar, que estava congelado no fundo do oceano. E além de ser apenas um garoto de 12 anos, Aang é o único dominador de ar vivo. Então, com o passar da série, Aang, com a ajuda de Katara e Sokka, tem a missão de reorganizar e salvar o mundo que estava sendo dominado pela Nação do Fogo. Como dito antes, Avatar tem uma grande influência das culturas japonesa e chinesa. Inclusive, o significado da palavra Avatar na religião hinduísta é a de um ser imortal e supremo, uma divindade que vem ao mundo para trazer algum benefício para ele. Outra característica da série é o uso das artes marciais que, misturado com as dominações dos elementos, passam uma sensação de combinação e diferença nas técnicas e ideologia de cada nação, como por exemplo a Tribo da Água, que são pessoas bem unidas e tranquilas, que tem seu estilo de luta baseado na arte Tai Chi Chuan. A Tribo da Água desenvolveu suas técnicas observando a relação entre a lua e as marés. Também temos o Reino da Terra, que são pessoas bem sérias e orgulhosas, que praticam Hungar, que exige bastante do físico da pessoa que pratica. Os dominadores de terra aprenderam suas habilidades com as toupeiras Texugo, que viviam embaixo do solo. Já a Nação do Fogo teve como principal mestre os dragões, sendo essa nação conhecida pela sua ambição de poder e controle, tendo seu estilo de luta inspirado no Shaolin Kung Fu. E por último, os famosos monges dominadores do ar, que viviam isolados no topo de montanhas, localizadas em norte, sul, leste e oeste. Além de terem uma personalidade tranquila e com a filosofia de desapego às coisas materiais, se tornando livres espiritualmente, este estilo de vida dos monges é inspirado em uma filosofia de vida chinesa chamada Taoísmo. Nela, o ser humano vive em harmonia com a natureza, pois faz parte dela.
Quando temos isso em mente, atingimos o equilíbrio, ou Tao, que em chinês significa caminho, e tem como símbolo um círculo com duas metades iguais que simboliza o equilíbrio entre opostos, o Yin e Yang. Isso tudo e alguns princípios do taoísmo, como a humildade, simplicidade e a generosidade, são bastante vistos na personalidade de Aang e são representados no decorrer da série. He's kidding, right? Os nômades do ar tiveram como dominadores iniciais os bisões voadores, e apesar de evitarem a luta ao máximo, quando precisam se defender, usam como técnica o estilo Bagua. Essa escolha das técnicas foi algo muito bem pensado dos criadores, que usaram como consultores mestres de artes marciais. E mesmo sendo uma produção norte-americana, ou seja, de origem ocidental, a lenda de Aang se preocupou bastante em passar a sensação de uma cultura oriental, seja nas roupas utilizadas pelos personagens ou até mesmo na trilha sonora. Usando instrumentos dessas culturas asiáticas. Mas e aí? Você sabe o quanto Avatar era inspirado nessas culturas? Comente aqui embaixo o que você acha de todo esse cuidado envolvendo a ambientação da série. E se quiser ver mais vídeos que envolvam animes, deixe o seu like e ative o sininho que fica ao lado do botão de se inscrever, para receber uma mensagem do YouTube sempre que sair vídeo novo. Eu vejo você no próximo vídeo e até mais.